Bom dia. Essa é a aula em que eu vou falar a respeito do quadro clínico e do curso do transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos transtornos de ansiedade mais comuns que acontecem. E qual que é a definição, né? O que é esse transtorno de ansiedade generalizada? O próprio nome já praticamente descreve o transtorno, né? Que a pessoa tem uma ansiedade excessiva, exagerada, e ela não tem um foco específico como vai acontecer com uma fobia social, por exemplo, um transtorno de ansiedade de separação, uma fobia específica. Aqui a pessoa é muito ansiosa, muito preocupada com várias coisas diferentes. Então, o DSM coloca, né, que as características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupações excessivas acerca de diversos eventos ou atividades. Então, assim, o alvo, o foco de preocupação são muitas coisas diferentes, né? A pessoa pode ser preocupada com desempenho acadêmico, com prova, com questão financeira, com trabalho, com família, com filho, etc. E, assim, é muito comum a gente ter ansiedade, ter preocupação com todas essas coisas, mas na ansiedade generalizada, a intensidade, a duração, a frequência da ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. Quer dizer, é uma preocupação que ela é muito exagerada e quase assim quase sempre a pessoa tem essa percepção de que ela se preocupa de forma excessiva e exagerada. Então, os critérios diagnósticos da ansiedade generalizada vão incluir essa ansiedade e preocupações excessivas. Além do que eu falei, a pessoa pode acontecer, inclusive, assim, de ter muita ansiedade e preocupação, inclusive com coisas boas, né, como viagens, festas, encontros. E essa ansiedade, essa preocupação, ela não é algo pontual ou ocasional que acontece de vez em quando. Ela ocorre na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, assim, é um transtorno assim, que tem um curso mais arrastado. Aqui tem um critério de 6 meses, mas é muito comum a pessoa falar que se sente dessa forma ao longo de alguns anos. E como eu falei, assim, isso acontece com diversos eventos ou atividades. Se a ansiedade, a preocupação excessiva for pontual em alguma coisa, não é ansiedade generalizada. Pode ser algum outro transtorno de ansiedade, mas não o TAG. E, além disso, a pessoa tem dificuldade de controlar essa preocupação. As preocupações ficam vindo na mente dela, atormentando ela, mesmo quando ela gostaria de relaxar, de aproveitar um tempo livre. Então, a pessoa pode ficar num estado constante de tensão, mesmo depois do trabalho, fim de semana, feriado, quando ela poderia relaxar, ela continua tensa, ansiosa, se preocupando com várias coisas. Além desses sintomas, exige a presença de ao menos três dos seguintes, que vão incluir inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, bem fácil de entender, fatigabilidade, uma pessoa assim, que está sempre ansiosa, ela se cansa com muita facilidade. Então, às vezes está assim no começo da tarde ou mesmo de manhã, a pessoa já está se sentindo exausta, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Isso acontece em que a ansiedade traz um desgaste emocional grande e suga a energia da pessoa. Dificuldade de concentração ou sensação de branco na mente. Pessoa ansiosa, preocupada com várias coisas, tem dificuldade de se focar em uma única coisa. E é muito comum que tenha queixa de memória também. Na verdade, assim, a queixa da memória geralmente é mais decorrente da dificuldade de atenção do que um problema de memória propriamente dito. Irritabilidade, essa queixa que é muito comum. Pessoalmente, eu vejo muito em ambos os sexos, né, mas me parece ser mais prevalente em homens que em mulheres. A pessoa fica irritada com muita facilidade. E às vezes a pessoa com TAG é muito controladora, muito perfeccionista, quer que as coisas saiam todas certinhas ao longo do dia. E como as coisas nunca saem exatamente da forma que a gente planeja, a pessoa acaba ficando irritada com muita facilidade ao longo do dia. Isso pode trazer problemas no convívio social.
é uma das grandes queixas que eu vejo assim, relacionada à TAG. Tensão muscular, não só tensão, mas pode acontecer até mesmo dor muscular, principalmente em trapézio e pescoço. São os principais lugares em que a pessoa sente essa tensão muscular. Perturbação do sono. Essa perturbação pode acontecer de várias formas diferentes. A pessoa pode ter dificuldade de pegar no sono porque não consegue desligar a mente, fica pensando nos problemas, o que deixou de fazer no dia, o que precisa fazer para o dia seguinte, e aí não relaxa para dormir. Mas também pode acontecer de ter um sono mais superficial, acordar com facilidade pela noite, ter a sensação de que o sono foi muito fraco, que não valeu nada. Então, todas as perturbações do sono podem acontecer e também é uma queixa muito frequente e que traz assim, um sofrimento muito grande para a pessoa. Né? Outros critérios vão incluir a presença do sofrimento clinicamente significativo, que é um grande marco, né, para a gente definir se é um sofrimento que caracteriza um transtorno mental ou se seria um sofrimento psíquico não patológico. Então, se a gente tiver com dúvida, é bom perguntar para a pessoa, né? Essa tua ansiedade traz prejuízo no dia a dia? Traz prejuízo, alguma forma de prejuízo no trabalho, na vida acadêmica, vida social, relacionamento amoroso? Ou pelo menos a pessoa consegue manter o dia a dia dela normalmente, mas às custas de um desgaste, de um sofrimento muito grande. O próximo critério é diagnóstico diferencial com condições médicas e uso de substâncias. Eu vou falar isso em mais detalhes na outra aula, né? Mas, por exemplo, assim, um hipertireoidismo pode simular sintomas de ansiedade generalizada, uso de substâncias, né, especialmente psicoestimulantes, podem provocar muitos sintomas de ansiedade. E o último é o diagnóstico diferencial com outros transtornos mentais, né? Que vai ser principalmente aquela questão de você diferenciar se a ansiedade da pessoa tem vários tópicos, várias fontes de preocupação de ansiedades diferentes, né? Que nem está mostrando aqui na figura, ou se é algo assim específico de uma situação e o que faria com que o diagnóstico seja mais direcionado para algum outro transtorno de ansiedade ou para ansiedade relacionado à hipocondria, anorexia nervosa, etc. Como todo quadro clínico, né, os sintomas que acontecem no transtorno mental são maiores, mais amplos do que os critérios diagnósticos. Então, na ansiedade generalizada, é muito comum a pessoa ter uma superestimação muito grande de riscos, né, ter medo de se arriscar, de que as pessoas à sua volta corram riscos, e coisas que são relativamente seguras, a pessoa pode ter um medo muito grande. Pensamentos catastróficos, esse é bem comum também, né, da pessoa começa a pensar nas piores possibilidades que possam ocorrer, querer se preparar para todas aquelas possibilidades, fica pensando, e se isso, e se aquilo. Então, assim, a pessoa com ansiedade generalizada costuma assim, se preocupar com muito exagero, com muita antecedência, se preocupa também com coisas boas, e tende a pensar as piores coisas que possam acontecer e querer se preparar para, ou já evitar de antemão todas as coisas ruins que possam acontecer. E o pensamento catastrófico, ele pode ser catastrófico mesmo, né? De meu filho não está respondendo, e já começar a pensar, será que ele está doente? Será que ele foi sequestrado? Será que ele sofreu um acidente? Começa a pensar as piores possibilidades possíveis. Falha de memória, né? Que eu já acabei já explicando. E existem muitos sintomas físicos que podem ser relacionados à ansiedade. E muitas vezes a pessoa vai buscar atendimento médico por conta dos sintomas físicos e não se queixando diretamente da ansiedade. Então é interessante que a gente saiba assim, alguns sintomas físicos que podem acontecer em decorrência da ansiedade. Lembrando que é sempre importante fazer avaliação física, diagnóstico diferencial, você excluir outras coisas antes de atribuir os sintomas a um quadro emocional. Então, sintomas físicos comuns de ansiedade, palpitação extremamente comum, né? Palpitação, sentir que o coração está batendo forte ou que está batendo acelerado, e ele pode, assim, objetivamente estar de fato com uma frequência cardíaca elevada, sudorese, tremor, sensação de boca seca,
dificuldade para respirar, sufocamento, dor ou desconforto torácico, né? É muito comum assim, a pessoa relatar que sente um aperto no peito, um nó na garganta, pode chegar a ter sensação de náusea, desconforto abdominal. Isso aqui, a gente vê que isso aqui tudo assim acaba lembrando, esses sintomas físicos eles lembram um pouco os sintomas que acontecem no ataque de pânico, só que assim, no ataque de pânico os sintomas são extremamente intensos e acontecem num período de crise que normalmente dura os seus 20, 30 minutos. Né? Aqui na ansiedade generalizada a pessoa vai relatar sentir essas coisas por horas e horas ao longo do dia ou o dia inteiro. Né? Não é na mesma intensidade que acontece no ataque de pânico. Pode haver queixa de ondas de calor ou de calafrio, formigamento, a sensação de nó na garganta. Aqui eu coloquei por conta própria, né? Para minha surpresa, quase nenhuma referência está citando isso, né? Mas assim, cefaleia tensional, assim, é praticamente um casal com ansiedade. Mesmo a enxaqueca pode ser piorada pela ansiedade, síndrome de intestino irritável, né, em que a pessoa não tem nenhum problema anatômico com o intestino, mas ela tem um quadro de diarreia ou constipação quando fica mais ansiosa. A famosa gastrite nervosa, né, que a pessoa, assim, às vezes tem H. pylori negativo, a endoscopia assim, mostrando um exame relativamente benigno, e a pessoa tem queixa de queimação, ou de desconforto gástrico. Além desses aqui, a gente vê assim, queixa de zumbido, de tonturas, lembrando sempre que é importante fazer o diagnóstico diferencial, né? Sempre a pessoa passar por uma interconsulta, descartar outras causas antes de atribuir qualquer sintoma físico a um quadro emocional. E como que a gente, assim, a diferença assim da ansiedade generalizada para a ansiedade que quase todo mundo tem hoje em dia? Né? Então a gente vê assim o número de sintomas, né, que a pessoa tem. Eu citei um monte de sintomas já aqui ao longo da aula, né, mas assim a pessoa tem um número de sintomas maior do que na ansiedade normal. A duração, a frequência, a intensidade desses sintomas são muito, 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 muito mais elevados na ansiedade generalizada. Né? Elas acontecem quase todos os dias, ao longo de pelo menos 6 meses, e numa intensidade assim de perturbar a pessoa, trazendo o sofrimento clinicamente significativo. Seja o prejuízo objetivo, estudo, trabalho, vida amorosa, família, convívio social, etc., ou um sofrimento muito grande associado aos sintomas. Como que a doença surge, evolui? Assim, qual que é o curso clínico da ansiedade generalizada? Então, assim, normalmente o curso comum é a pessoa ter sintomas subclínicos na adolescência, ou seja, é um adolescente, assim, ou até já é uma criança mais ansiosa, só que ainda não chega a preencher critérios diagnósticos, apesar que pode já surgir sim na adolescência. Isso tende a ficar a agravar ao longo da vida, né? Ter uma evolução gradual, insidiosa. E a idade média de início mesmo, assim, de preencher critério para diagnóstico aos 30 anos de idade, fazendo com que a ansiedade generalizada seja o transtorno de ansiedade com início mais tardio dentre os transtornos de ansiedade. Tardio eu coloco assim entre aspas, né? Porque esses sintomas subclínicos eles já estão presentes desde sempre. É muito comum a pessoa com TAG falar assim, desde que eu me lembro por gente, eu sou ansioso. Só que assim, essa ansiedade chegou num nível de prejudicar a vida dela mais tardiamente e não necessariamente na adolescência ou nos 20 e poucos anos de idade. Então, o curso mais comum é que ele seja crônico, com remissões recidivas. Então, a pessoa ela não deixa de ser ansiosa, mas a ansiedade flutua ao longo da vida, tendo momentos em que a pessoa está com ansiedade mais controlada, não trazendo prejuízo no cotidiano dela, e outros momentos que podem estar relacionados à situação de vida da pessoa, em que a ansiedade fica mais intensa e passa a trazer sofrimento, prejuízo, começam a surgir outros sintomas associados à ansiedade, e aí a pessoa assim entra e sai do diagnóstico ao longo da vida.
Por conta dessa evolução da ansiedade generalizada, que eu sempre insisto muito com meus pacientes que façam terapia, que não fiquem exclusivamente no tratamento medicamentoso, porque assim, por trás dessa ansiedade podem existir muitas coisas que estejam contribuindo para que ela ocorra. Então, às vezes a pessoa é muito insegura, tem dificuldade de falar não para os outros, pega o problema dos outros para si, é muito perfeccionista, muito exigente consigo mesma, tem medo de reprovação, tem dificuldade de lidar com incertezas, dificuldade de lidar com o futuro. Então, assim, a terapia pode trabalhar muitas coisas que vão trazer um ganho mais a longo prazo do que o tratamento medicamentoso. Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até as próximas.